Oi, gente, queria falar algo pra você que, assim como eu, sofreu ou ainda sofre com toque de pensamentos. Não desista de Deus, porque Ele não desiste de você. Eu sei que é tentador pensar em desistir, quando se luta em uma constante batalha com sua própria mente. E quando você vai orar, ler a Bíblia, esses pensamentos se intensificam ainda mais. Isso acontece porque quanto mais você luta contra um pensamento, mais importância você dá a ele, o tornando ainda mais frequente. No toque de pensamentos, diferente do toque, a compulsão também é mental. Como orações, rituais mentais, isso dificulta ainda mais da gente receber ajuda, porque essa batalha fica invisível para as pessoas ao nosso redor. E como a gente não tem às vezes muita informação sobre isso, e a gente sente muita culpa, muita vergonha por ter esses pensamentos, a gente não tem coragem de se abrir para ninguém, o que leva a gente a enfrentar isso sozinhos por tempo demais. Mas é importante a gente ter em mente que a culpa não é nossa. A gente não escolheu passar por isso, a gente não escolheu esses pensamentos. Eles simplesmente vieram. Pensa no vento. Tipo, como vento, a gente não controla, a gente não escolhe. Só o fato da gente ficar tão desconfortável com esses pensamentos, fazendo tantos rituais, tantas orações, já mostra que é porque eles não têm nada a ver com a gente e por isso eles nos incomodam tanto. Um grande problema do toque de pensamentos, do toque religioso, é que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente passa tanto tempo pedindo perdão, fazendo esses rituais mentais, que a gente não percebe, que a gente não está desfrutando do nosso dia a dia, porque estamos gastando tempo e energia demais lutando com nossa própria mente. Mesmo quando percebemos, a gente não sabe o que fazer e como vencer isso, né? E ficamos tão cansados, porque mesmo quando o nosso corpo não trabalha tanto, a nossa mente está sempre trabalhando em excesso. A partir disso, eu queria compartilhar com vocês dicas que têm me ajudado muito a vencer o toque de pensamentos. E tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha vivência, eu não trabalho nessa área, não tenho formação acadêmica. Também tem coisas que eu aprendi com a minha neuropsicóloga, e principalmente com o Espírito Santo, que tem me ajudado muito. Tem me ajudado a vencer a cada dia todos esses maus pensamentos. E uma das coisas que mais me ajudaram foi descobrir que Deus não me culpa, que eu não preciso passar o meu dia inteiro exaustivamente pedindo perdão, me culpando, porque Deus, melhor do que ninguém, conhece nosso coração. Então ele sabe que a gente não quer pensar nisso, que são só pensamentos intrusivos que não dizem respeito a quem nós somos. Vamos supor uma mãe que está atarefada no seu dia a dia, fazendo almoço, cuidando da casa, e ela tem uma criança em casa. Enquanto ela está fazendo as coisas, essa criança faz muita bagunça, ou entorna muitas coisas no chão. Essa mãe é ser humano, então é claro que pode vir pensamentos ruins, sentimentos ruins, mas ela decide se controlar, se regular emocionalmente e educar, corrigir essa criança com amor. Você culparia essa mãe? Não. Então por que você acha que Deus culparia você? Se mesmo lutando constantemente contra esses pensamentos, você ainda escolhe fazer o que é certo e o que é agradável a Ele. Uma vez a minha psicóloga falou comigo que todo mundo em determinado momento tem maus pensamentos. E que quando isso acontece com ela, ela pensa, nada a ver comigo, e simplesmente ignora. E aí eu comecei a fazer isso também. Comecei a pensar, quando vem algum desses pensamentos, ao invés de eu ficar lutando, orando e pedindo perdão, eu pensava, nada a ver comigo. Então a primeira dica é essa, se permita ignorar aquilo que não tem nada a ver com você. A segunda dica pode parecer bem óbvia, mas é uma das mais importantes. Não negligencie sua saúde mental. O fato de ter fé não impede que a gente busque ajuda, o terapeuta, um bom médico. E é muito importante também a gente se atentar com o que a gente tem consumido. Porque assim como o corpo, se ele come o que é saudável, ele fica mais saudável. E se ele come só besteira, ele vai ficando um corpo doente. A nossa mente também é assim. Então observa o que você assiste, o que você tem ouvido. Terceira dica, supere seus medos. Uma vez eu vi um psicólogo falando algo bem interessante sobre toque de pensamentos. E ele falou, imagine que alguém fale pra você, não pense em um elefante branco, senão sua família inteira vai morrer. E aí, conforme você vai lutar, obviamente, para não pensar nesse elefante branco, porque você tem medo, mais esses pensamentos vão vir, mais você vai pensar. E o medo faz isso, gera essa ansiedade que faz a gente ficar pensando ainda mais. Por exemplo, até vi uma vez um comentário de alguém, e até eu mesma já passei por isso, acredito que vocês também, né? Todo mundo que já sofreu ou sofre com toque religioso, com toque de pensamentos, que foi um rapaz, eu acho, que ele colocou num comentário de um vídeo, que ele acabou blasfemando contra o Espírito Santo, que ele tentou lutar, mas ele não conseguiu e acabou blasfemando.
E dava para ver que ele estava bem assustado pelas palavras que ele usou, que ele estava com bastante medo. E como ele blasfemou? Se ele não teve intenção de blasfemar. A verdade é que ele sentiu medo de blasfemar, e por ter esse medo e tentar lutar para não blasfemar, ele acabou vindo esses pensamentos na cabeça dele. Mas uma boa notícia que eu tenho para vocês é que não existe blasfêmia acidental. Para você blasfemar, tem que ser consciente, tem que ser intencionalmente. Deus não deu o filho dele unigênito para que, sem querer, você perdesse a sua salvação por escorregar em uma casca de banana. Porque um pensamento intrusivo é a mesma coisa que um escorregão, a gente não tem controle. Esse exemplo deixa bem claro, né, como o medo prejudica nessa questão do toque de pensamentos, no toque religioso. Então é muito importante a gente superar nossos medos. A gente pensar, não, nada a ver comigo, parar de ter medo. Ai, se vir um pensamento assim na minha cabeça e tal. Deus vai saber. Deus sabe de todas as coisas, então ele sabe que não foi de propósito. Então é muito importante, a gente tem autoridade. Em nome do Senhor Jesus, a gente tem autoridade para repreender o medo, para repreender todo espírito de medo. Não somos escravos do medo. Dito isso, vamos para a próxima dica. Quarta dica. Busque conhecer a si mesmo. E isso também agrega nessa dica do medo, porque quando a gente conhece a si mesmo, a gente conhece as raízes dos nossos medos, a gente pode cortá-las. E novamente, seu terapeuta pode te ajudar com isso, mas principalmente o seu Deus, que te criou e te conhece melhor até do que você mesmo. Algo que ele mesmo me chamou a atenção foi sobre o perfeccionismo que eu tinha. E eu não aceitava que de forma alguma algum pensamento ruim pudesse passar na minha cabeça, que eu pudesse errar, que eu pudesse falhar. E por isso eu me culpava muito. E quanto mais eu lutava para não pensar nenhuma coisa ruim, mais eu pensava, né? E eu tive que quebrar meu orgulho, me assumir imperfeita para Deus, porque não é porque eu sou boa, Deus que me ajuda a melhorar. Então eu me assumi com minhas fraquezas, com minhas falhas, claro, me arrependendo, pedindo perdão, buscando ser melhor, mas sem espírito de culpa e condenação. A minha psicóloga até falava que ela me via como uma pessoa que ficava o dia todo com chicote, punindo a si mesma. E Deus também, ele não fica inerte às nossas dores, ao que a gente está passando. E ele também viu isso. E vou até contar um testemunho breve para vocês, né? Eu tenho mania de, costume, né? De anotar tudo em caderno, né? Pregações, experiências que eu tenho com Deus. E o caderno acabou, e eu pedi opinião pro Espírito Santo para ele poder me ajudar a escolher outro, já que diz respeito a ele também, né? Aí eu cheguei numa dessas tem tudo e perguntei pra ele. E ele disse pra mim, folhas brancas. Aí eu fiquei meio assim, porque eu sempre anotava em agenda, em caderno, e eu também escrevo um pouco torto, então pra mim eu prefiro escrever em linhas. Mas ele disse, folhas brancas, pra te lembrar que minha misericórdia se renova pra você todos os dias. E tudo mudou. Perceber que Deus me perdoa, que Ele me ama, que ao contrário de mim, que ficava me culpando, que Ele não fica me culpando, pelo contrário, a misericórdia dele se renova para mim todos os dias. Quinta dica, seja sincero com Deus. Ele vê tudo, então não tem nem o que a gente esconder dele, né? Então, ore de forma sincera também. E é importante não ficar orando o tempo todo, gente, porque senão vocês alimentam ainda mais o toque. Ore de manhã, consagra a mente de vocês, e à noite, antes de vocês dormir, vocês pedem perdão por todos os maus pensamentos. Enfim, então, eu orava assim, né? Falava com Deus, Deus, pedia perdão, renunciava os maus pensamentos e falava com ele que se algo viesse de mim, se alguma coisa que não fosse simplesmente um pensamento intrusivo, que ele pudesse me ajudar a ser uma pessoa melhor. Enfim, você pode jogar do seu jeito, de acordo com o que você sente, mas sempre com muita sinceridade, porque Deus não tá aí pra te acusar, tá? Ele tá aí pra te salvar. E sexta dica, pare de se culpar, porque Deus não culpa você. Na verdade, muito pelo contrário, Ele sente muito orgulho de você. Porque quantas pessoas não passam por isso que você passa e ainda assim abandonaram a fé e desistiram de Deus? Enquanto você, mesmo lutando constantemente com essa batalha em sua própria mente, você não desiste de fazer o que é certo e agradável diante dele. Que pai não ia se orgulhar de um filho que, mesmo em meio às adversidades, ainda escolhe estar com ele? E é isso que diz respeito a quem você é, não pensamentos intrusivos. Eu gosto até de pensar que esses pensamentos não significam nada. São só pensamentos desorganizados e aleatórios, que é só ignorar, que passa. E literalmente passa mesmo, gente, porque teve um dia que eu pensei uma coisa e eu ignorei. Depois eu fiquei tentando lembrar e eu não conseguia mais lembrar. Isso faz todo sentido, porque quando a gente estuda, ou a gente escreve, ou a gente fica repetindo para poder ir para memória de longo prazo. Então, quanto mais você fica ali lutando contra aquilo, mais você manda isso para memória de longo prazo. E quanto mais você ignora e deixa passar, mais você esquece.
E não desista de Deus, confie nele. Eu até me lembrei de uma oração que eu costumava fazer. E eu falava com Deus, inspirado no apóstolo Paulo, né? Não sei se vocês já leram, que ele tinha um espinho na carne, e ele pediu para Deus livrar ele, enfim. Aí, inspirado nessa passagem, eu pedi a Deus, por favor, me cure desses pensamentos. Mas se o Senhor não quiser me curar, a tua graça me basta. E de fato ela me bastou, porque esses pensamentos não me destruíram. E eu creio em Deus que eles também não vão destruir vocês. Gente, ignorem, eu posso ter mudado de posição muitas vezes. Primeiro que esse é meu primeiro vídeo, né, assim pra internet. Os únicos outros vídeos que eu tinha, que eu já tinha feito, eu acho, se eu não me engano, era um tipo de trabalho de escola, porque eu fiz o ensino médio em casa, na pandemia. Mas fora isso, eu não tenho vídeo assim em rede social nenhuma. Então, por favor, me perdoem, relevem. Gente, agora tá acabando. Mas é que eu lembrei de uma música que é muito fofa e que me ajudou muito também, que é uma música até infantil. Eu tava com minha filha vendo desenho com minha filha e tocou essa música, até me emocionei, apesar de ser uma música infantil. Que ela dizia: se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas eu sou o que sou, e assim vou louvar. E aí eu comecei a dizer isso pra Deus: Deus, eu sou assim. Eu não controlo nem minha própria mente, mas ainda assim vou te louvar. E no fim é sobre isso. A gente ainda escolhe louvar o Senhor independente das nossas dificuldades. E é isso que diz respeito a quem nós somos. E é isso, gente. Eu sigo confiante que em tudo Deus tem um propósito. E mesmo com todas essas lutas, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Porque Deus não me deixou desistir. E eu creio que Ele também não vai deixar vocês. Beijos, fiquem com Deus.